Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, último dia do ano, 31 de dezembro de 2020. Um ano de muitos desafios, muitas dificuldades, barreiras, um tempo de dor, sofrimento, lágrimas, um tempo de rompimento familiar, mas um tempo também de muitas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Um tempo em que Deus esteve conosco. Então, nesse dia, eu quero deixar aqui uma palavra a cada um dos irmãos e irmãs da nossa querida igreja presbiteriana. Mas antes de iniciar esta palavra, eu quero orar com vocês. Pai, nós queremos primeiro agradecer. O nosso coração se enche de alegria, porque Tu és um Deus que tem estado conosco nesta jornada de 2020. Sendo hoje o último dia do ano, nós temos que olhar e ver que neste caminho, com todas as dificuldades e desafios, devido à pandemia, devido ao que isso tem causado de maneira global, nós podemos afirmar que Tu és o nosso pastor. E neste último dia queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, e que a Tua palavra fale ao nosso coração, e que seja uma palavra que fortaleça a nossa fé, e nos conceda uma visão diferente da visão humana, uma visão que vai muito além da compreensão do que está acontecendo no mundo contemporâneo, no nosso tempo. Por isso, esteja comigo no transmitir esta breve mensagem para a Tua igreja, que seja uma mensagem alegre, desafiadora, que seja uma mensagem que nos traga esperança. Nós oramos com gratidão, Senhor, por tudo, mas pedimos a unção do Teu Santo Espírito para deixar esta última mensagem de 2020. Ora em nome de Jesus, amém. Como eu estava falando na introdução, eu quero compartilhar a palavra do Senhor no texto do livro do 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, apenas o verso de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o verso 12, assim nos diz: Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esta passagem, ela praticamente nós vamos perceber o ministério, chamamos de tríplice ministério de Samuel, rei, sacerdote e profeta. Samuel é chamado pelo Senhor para julgar Israel, para conduzir Israel, para ensinar Israel a andar nos caminhos do Senhor. Samuel foi um grande líder que falava diretamente da parte de Deus a um povo difícil de lidar. Um povo que constantemente se desviava dos caminhos do Senhor. Rompia com as alianças. Faziam alianças com outros povos e, consequentemente, adorava outros deuses. Então, nós temos aqui uma passagem, uma passagem, eu falo que de uma condução de Deus em relação a Israel. Nós temos aqui, desde o início, que Samuel surge, vem
de uma mãe que não podia ter filhos. Ana, ela chora perante o sacerdote Eli, e no chorar Eli confunde as suas orações e a sua angústia com alguma pessoa alcoolizada, e ela faz uma promessa, e Deus a abençoa, e ela vai engravidar e nasce Samuel, mas ela havia feito uma promessa de que se nascesse um filho, varão, ela o entregaria nas mãos de Eli, o sacerdote, para servir ao Senhor. E nasce Samuel. Eli era um homem em que a Bíblia aponta para o exercício profético tão intenso, como Deus usou bastante, mas ao mesmo tempo ele não era um homem de um cuidado com os seus filhos. Eli teve um momento da sua vida de frouxidão no cuidado ou na disciplina dos seus filhos. Mas nós também percebemos que Deus ainda permanece falando através de Eli, mas o povo de Israel havia se desviado até por causa dos seus filhos. E esse distanciamento leva os filisteus a conquistarem, a atacar Israel e roubar ou levar a arca da aliança, que era a presença do Senhor no meio do seu povo, a garantia de bom êxito. A arca da aliança marcava a presença de Yahvé, a presença do Deus de todo poder no meio do povo. Os filisteus invadem Jerusalém, levam a arca. No capítulo 4, no verso 1, a primeira vez que nós vamos utilizar a palavra que neste dia, neste último dia, eu quero compartilhar com os irmãos, Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Diz no capítulo 4, verso 1, que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Então nós vemos aqui a primeira menção de um bairro, talvez ali um vilarejo, que recebia este nome Ebenezer, que significa até aqui, ou o Senhor é o nosso auxílio, ou nos ajudou. Assim significa a palavra Ebenezer. Depois no capítulo 5, nós vemos mais uma vez a repetição desta palavra. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod, ou seja, eles agora, além de atacar Israel, de matar milhares de Israel, levam a arca da aliança e colocam diante do seu Deus. Um trecho da Bíblia maravilhoso que fala quando a arca é colocada frente a Dagon, e ali há uma manifestação sobrenatural sobre os deuses dos filisteus. Isso traz agonia no coração dos filisteus. E aí nós chegamos na terceira e última menção da palavra Ebenezer, Deus é o nosso auxílio. O até aqui o Senhor nos auxiliou, que é no capítulo 7, o verso 12. Quando agora não mais a derrota, mas nós percebemos que o texto vai conduzindo a um momento em que Deus vai mostrando o seu amor por Israel. Israel agora vai entrar num conflito com os filisteus. E o texto vai nos falar sobre isso. Ebenezer, até aqui o Senhor foi o nosso auxílio. A palavra auxílio tem um caráter teológico profundo, porque diz respeito à nossa incapacidade de caminharmos sozinhos. Então nós precisamos de alguém, é como uma pessoa que tenha talvez uma deficiência física e precise de alguém, ou talvez alguém que caia e precisa de alguém que o levante do chão, ou talvez alguém que numa jornada longa necessita de amparo. Isso acontece muito nas provas de esporte de campo, onde existe uma equipe grande que vai auxiliar o atleta, a atleta a realizar uma prova longa. Auxílio também tem a ver com ajuda, uma ajuda em momentos difíceis. E nós vimos então essas três únicas menções da palavra Ebenezer. E o texto nos faz pensar sobre hoje. Agora, dia 31, nós temos que olhar para trás.
Nós temos que voltar lá, talvez, ao início do ano, janeiro, e começar a fazer um levantamento, e fazer um balanço de todo este ano. Certamente algo nos chamará a atenção. Primeiramente, nós iniciamos o ano falando: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, vem nos abençoar. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas imperfeições. O capítulo 7 de 1 Samuel fala sobre isso. Fala de um momento em que Israel precisava do auxílio do Senhor, porque Israel havia se esquecido. É muito comum, querida igreja, queridos amigos que nos assistem, nós nos esquecermos dos compromissos que fizemos. Nós caminhamos, talvez, durante o ano de 2020, e pouco entendemos o quanto a mão auxiliadora do Senhor esteve conosco. Então, somos levados ao arrependimento. Nós vamos iniciar 2021 com uma semana, um relógio de oração, uma semana de oração, porque nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. E quando nós voltamos agora no capítulo 7, nós percebemos que Deus sempre providencia o auxílio. Capítulo 7, verso 1 diz: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então nós vemos a importância deste auxílio. O Senhor sempre providenciando. É evidente que o texto que antecede aqui é a derrota dos filisteus. O que acontece aqui é a manifestação sobrenatural do Senhor no templo de Dagom, quando Deus Dagom, os seus braços são cortados, os seus pés são cortados, suas pernas, e ele está inclinado ante a arca da aliança. Os filisteus se sentem horrorizados, vem uma praga imensa, atinge os filisteus, eles entenderam que deveriam devolver a arca é colocada sobre animais, e conduzida sozinha, e chega em Kiriat Jearim. Ela retorna. O que eu quero trazer para você: o Senhor sempre aparece ou manifesta-se no nosso meio de maneiras diferentes. O Senhor é quem vai derrotar os inimigos do seu povo. O Senhor é quem vai pôr fim a esse tempo tão difícil que nós vivenciamos. Diz-nos o texto que em Kiriat Jearim a arca ficou por 20 anos e o povo entendeu que era necessário voltar-se a ele. Quando nós fazemos um levantamento, quando nós retomamos a nossa história, quando nós voltamos ao passado, nós temos que nos lembrar daquilo que nos faz separação entre nós e Deus. O verso número 3 disse: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentre vós, os deuses estranhos, as astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E diz o texto na continuidade, que eles de fato tiraram tudo aquilo que impediria a sua conquista, a sua vitória sobre os maiores inimigos. Querida igreja, 2020 foi um ano em que nós vimos a mão do Senhor operando, porque muitos de nós nos colocamos diante de Deus, clamando primeiro perdão pelos nossos pecados, entendendo que é necessário uma mudança de comportamento. E nós vimos a mão do Senhor operando durante todo o ano de 2020. É necessário, então, reconhecermos, ao olhar para trás, o que o nosso coração causou de tristeza no Senhor. Pois o Senhor está conosco. O que ainda nos atrapalha? Temos que nos desviar de tudo isso. Mas, nesta palavra de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diz que quando o povo começou a guerrear com os filisteus, lá no verso 8, eles clamam a Deus. Nós estamos vivendo um tempo aqui, esse finalzinho de ano, já aqui o último dia, nós temos clamado por cura, nós temos clamado por saúde,
Nós temos clamado para que Deus intervenha nessa situação, nesta praga que invadiu todos os países, indistintamente, não interessa se o país é rico ou é muito pobre, ou um país mediano, não importa se a pessoa tem muito ou pouco, se é branco ou negro ou amarelo, se é homem ou mulher, velho ou criança. Nós percebemos o quanto esta praga se espalhou no mundo do Covid-19, e aí nós estamos agora ajoelhados pedindo: Senhor, tem misericórdia. Foi isso que o povo fez. Esse é o chamado também para que 2021 seja diferente. Nós temos que clamar. O verso 8 diz: então disseram os filhos a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel clamava, enquanto Samuel sacrificava o novilho, a mão do Senhor, a voz do Senhor trovejava, a palavra trovejar, bradava sobre os filisteus. Querida igreja, 2021 está encerrando, estamos aí aos 49 do segundo tempo. E se nós olharmos para trás, quantas vezes o Senhor bradou sobre os grandes problemas, dificuldades que o mundo vivenciou. Algumas pessoas diziam: é o fim. Algumas pessoas falavam: Jesus está voltando. Sim, pode ser que Jesus esteja voltando. Algumas pessoas angustiaram-se, mas mesmo na angústia, no sofrimento, na dor, na perda, o Senhor esteve conosco. Ele é o nosso auxílio, é Ebenezer. O Senhor continua, né? Como diz o texto, Ele é a pedra de auxílio nas fragilidades do nosso coração. Sabe o que significa essa passagem? Nós ainda como igreja herdeira das bênçãos da obra de Cristo, nós precisamos clamar ainda, porque a praga não cessou. A praga ainda não cessou. E vivemos ainda este momento. Para que caiam todos esses inimigos, para que esse tempo passe, é necessário que a igreja se coloque de joelho, como foi durante todo o ano de 2020. Ah, se nós pudéssemos contar e contar os grandes feitos do Senhor. Ah, se nós pudéssemos falar das bênçãos que nós recebemos. Porque muitas vezes, irmãos, nós também colocamos o nosso foco no sofrimento, mas não naquilo que o Senhor, a pedra de auxílio, fez para nós neste ano. Nós chegamos ao fim do ano, de mais um ano, pelo auxílio, pela mão poderosa do Senhor. O Senhor vai bradar sobre o coronavírus. O Senhor vai bradar sobre os impérios que estão dominando e permitindo que milhares de pessoas morram. O Senhor não está desatento ao clamor da igreja de Cristo que está na terra. O Senhor continuará sendo aquele que nos conduz em triunfo, como aquele que nos auxilia no nosso papel de proclamar as boas notícias, as boas novas. Diz-nos o texto, para encerrar, esta palavra de ânimo, de alegria, que lá no verso 12, tomou então Samuel uma pedra, e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Os inimigos foram derrotados. A arca volta ao seu lugar. E um tempo de paz reina sobre Israel. Eu quero que você olhe para frente agora. Que você olhe para o novo ano que vai iniciar-se. E entender que da mesma maneira que durante esses 12 meses, o Senhor foi o nosso auxílio. Ele continuará sendo o nosso auxílio em 2021.
Ele continuará sendo esta pedra onde nós podemos alicerçar as nossas esperanças, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. É em Cristo Jesus, a rocha, a pedra angular, a pedra de auxílio. Como disse o Senhor Jesus, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você olhe para trás e entenda que a pedra de auxílio esteve conosco. E pode olhar no dia de hoje, dia 31, e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Independentemente, talvez de tristezas, mas o Senhor foi o teu auxílio. Se foi um ano de perder pessoas que nós amamos, o Senhor continua sendo o nosso auxílio. Foi um ano de, talvez, emprego, dificuldades econômicas, mas o Senhor continuou sendo o nosso auxílio. E eu quero deixar para você, da mesma maneira, que a nossa esperança não está num projeto político, num projeto de saúde mundial, mas está naquele que nos auxilia, como Ele fez durante todo este ano. Por isso eu quero encerrar a nossa mensagem, primeiro desejando a você uma boa passagem de ano. Que seja uma noite agradável, que seja uma noite onde você possa olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também uma noite em que você possa olhar com esperança de que 2021, o Senhor, Ebenezer, continuará conosco, nos concedendo muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas. Novo tempo, onde Ele manifestará, como manifestou Israel, o seu poder, bradando sobre todas as dificuldades, problemas e lutas pessoais. E como igreja, entenda, nós teremos uma grande tarefa em dizer ao mundo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez o abraço, mais uma vez um feliz 2021, que Deus esteja sobre a vida de todos vocês e que possamos, sim, quem sabe, no final de 2021, recitar o mesmo texto, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Feliz e abençoado 2021.